Olá pessoal, eu sou o Rodrigo, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou professor de Teologia Contemporânea, Fenomenologia da Religião, Introdução à Teologia e disciplinas afins. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o Pacto de Lausanne. Antes, porém, gostaria de fazer algumas introduções e algumas considerações. Primeira questão, a evangelização mundial ela faz parte do ser cristão, porque é uma ordem do mestre, né? Em Mateus capítulo 28, a partir do verso 17, Jesus diz que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então essa é a base para a evangelização, essa é a grande comissão. Jesus, antes de ascender ao céu, deixou esta ordenança para aquele que é seu discípulo, para aquele que é cristão. Portanto, evangelizar é uma ordem do mestre. Eu gostaria de citar aqui Spurgeon, ali que morreu pelos anos 1800 e pouco. Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores, um dos principais pregadores. Ele tinha tamanho desejo e compromisso com a evangelização, com a pregação, e tem uma citação dele muito importante que eu anotei e trouxe aqui, eu gosto sempre de comentar em sala de aula, que é dizendo o seguinte: nosso objetivo não é a reversão das opiniões, e sim a regeneração das naturezas. Devemos trazer homens a Cristo, e não aos nossos pontos de vista particulares a respeito do cristianismo. Fazer prosélitos é algo que cabe aos fariseus. Regenerar homens para Deus é uma honrada tarefa dos ministros de Cristo. Não é possível conceber, trabalhar a evangelização sem estudar Spurgeon. Tem havido nos últimos anos um retorno, uma crescente divulgação da teologia de Spurgeon. Isso é muito bom, isso é muito positivo para se pensar o ponto. Muitas pessoas, ou algumas pessoas, ou alguns alunos em sala, às vezes costumam achar enfadonho o estudo sobre o Pacto de Lausanne. Mas o Pacto de Lausanne é urgente, é atual, não é? Ele vai acontecer em 1974, idealizado por Billy Graham, e orquestrado, ou o seu arquitetado, né? O seu arquiteto é John Stott. John Stott, eu tenho vários livros de John Stott, poucos cristãos brasileiros têm familiaridade, é o que a gente vai percebendo com as pessoas, às vezes, que vão aparecendo no seminário. Não tem muita familiaridade com John Stott. Um dos lugares que eu dou aula de teologia, o Instituto Teológico Quadrangular de Juiz de Fora, eu me lembro que teve um ano que, para se dar aula no ITQ, os professores todos tiveram que fazer resenha do livro Crer é Também Pensar, de John Stott. Aquilo me deixou muito feliz, não é? Então, com o Pacto de Lausanne, ele vai acontecer em 1974. Mas há quem possa defender que a idealização aconteceu muitos anos antes, em 1955, quando Billy Graham foi fazer uma série de palestras ou de evangelismos na Universidade de Cambridge, e teve como seu assistente ali John Stott. E ali nasce uma amizade muito forte, muito grande. E ao longo dessas pregações internacionais que Billy Graham foi fazendo, ele foi sentindo a necessidade de se fazer um congresso mundial de evangelização, um pacto mundial pela evangelização. E ele então tem essa ideia, começa a promover a ideia, e John Stott vai arquitetar a maneira como realizar isso. Tiveram a presença aí de mais de 150 nações representadas e mais de 2.000 pessoas. Foi um grande congresso onde houveram vários artigos, vários pontos debatidos, e eu anotei aqui, eu gosto de comentar em sala, então vou comentar aqui no vídeo. Os pontos ou artigos discutidos no Pacto de Lausanne foram: primeiro, o propósito de Deus; depois, a autoridade e o poder da Bíblia; depois, a unidade e a universalidade de Cristo; a natureza da evangelização; a responsabilidade social cristã; a igreja e a evangelização; a cooperação na evangelização; o esforço conjugado de igrejas na evangelização; a urgência da tarefa evangelística; a evangelização e cultura; educação e liderança; conflito espiritual; liberdade e perseguição; o poder do Espírito Santo e o retorno de Cristo. Isso mesmo, o retorno de Cristo. E esse Pacto de Lausanne, então, vai acontecer em Lausanne, na Suíça, e vão haver teólogos, pastores de várias partes do mundo, inclusive uma representação forte da América Latina, ali com René Padilha, Samuel Escobar, não é? Então foi um encontro da teologia latina com a teologia norte-americana e várias teologias pelo mundo, que se encontram ali naquele momento.
O pacto, então, vai surgir do pacto uma declaração de fé a respeito dos mais variados assuntos sobre evangelização, sobre quando um missionário chegar numa tribo indígena, com determinadas práticas que chocassem com o cristianismo, como ele deveria proceder, as questões a respeito de não tentar mudar aquela cultura imediatamente naquele momento, mas ensiná-los para que houvesse mudança nas culturas posteriores e coisas do tipo, né? A revista Times na época, ou da época, traz a notícia de que era talvez o maior congresso de lideranças diversificadas evangélicas ou cristãs que já havia acontecido. Isso é uma coisa muito interessante de comentar, porque o evangelho, ou as igrejas evangélicas, ou o cristianismo, ele é bem diversificado. No que se refere ao evangelho, ou aos evangélicos, quase que não dá para você falar em os evangélicos, porque são várias opiniões, várias declarações de fé, várias denominações dentro do protestantismo, mas Cristo é o mesmo, né? Eu gosto sempre de citar em sala de aula uma frase de Agostinho de Hipona, ou de Santo Agostinho, onde ele dizia: nas coisas essenciais unidade, nas coisas duvidosas liberdade, e em todas as coisas caridade, que é a palavra traduzida para amor. Então o Pacto de Lausanne vai ter esses artigos que eu citei. Ele é idealizado por Billy Graham, arquitetado por John Stott. Se você ainda não leu algum livro do John Stott, você precisa ler, precisa se envolver com isso. No vídeo anterior eu falei sobre teologia contemporânea, e nos anteriores sobre patrística, escolástica, introdução à teologia, introdução à filosofia, a fim de demonstrar a importância e a urgência para esse tempo de que teólogos, pregadores, evangelistas se apropriem do conceito histórico das questões, porque é importante que nos entendamos, nos vejamos e observamos os outros como indivíduos que foram impactados pelo Evangelho, sim, mas que são sujeitos históricos, que há toda uma construção histórica, que há uma maneira de ser igreja e de comunicar o Evangelho, né? E depois de Lausanne, outros vários pactos, encontros surgiram, outras várias declarações com compromisso de evangelização mundial. Não porque devemos evangelizar para escapar daqui, não porque devemos evangelizar para Jesus voltar. Sim, essas coisas todas são importantes, mas sobretudo a evangelização mundial, a grande comissão, fazer missão, a teologia da missão, ela é uma ordem do mestre. Não há como ser cristão sem pregar o evangelho, sem ensinar as escrituras, não é? Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui, para não ficar muito grande, a fim de provocar-lhe sede e trazer-lhe sal à boca, para lhe dar essa vontade de beber mais da teologia e se aprofundar. Eu criei uma playlist aqui no canal sobre teologia. Esse vídeo vai estar linkado lá. Então, após assisti-lo, você poderá assistir os vídeos de teologia contemporânea, introdução à filosofia, introdução à teologia, patrística, escolástica, reforma, iluminismo. Fique conosco aqui no canal, divulgue o canal, deixe a sua curtida. Um forte abraço, até o próximo vídeo.